dia. Para quem não me conhece, não veio ontem, meu nome é Guilherme. Prazer estar com vocês aqui de novo. Acho que dá para usar o microfone. Bem, vamos lá. Acho que hoje vai ser... Antes de começar, vou falar que essa não é a minha especialidade enquanto professor de História da África, né? Mas, por conta da minha vivência... Tranquilo. Vou começar com Racionais hoje. Mas, por conta da minha vivência em terreiro, também peço licença para falar, porque sou de Candomblé Angola, nos candomblés em geral, a gente tem uma ordem hierárquica, na qual eu ainda sou apenas uma criança, assim, né? Tô começando, só tenho 6 anos de iniciado, isso é pouquíssimo perto das minhas mais velhas, dos meus mais velhos, que já estão com seus 60 anos de iniciado, né? Nossa matriarca, Mameto Messoagi, de Salvador, tem lá seus 60 anos, e, enfim. Muito do que eu aprendi com esses mais velhos. Tata Guzentala também, meu mais velho, que terreiro em Águas Lindas, a gente vai falar um pouco disso. Mas essa experiência de vivência, então, eu trago desse lugar de conhecimento tradicional oral. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Guilherme, onde que eu posso aprender mais sobre isso? Qual livro que tem? Eu queria ler um pouco mais. Tem coisa que se aprende em livro, mas tem coisa que só se aprende vivendo. Candomblé é uma delas, porque a tradição é dada pela oralidade, não tem Bíblia, né? É outra lógica de saber, de conhecimento. Não tem papa, então não tem dogma. O que é muito bom, porque a gente vai encontrar uma diversidade gigantesca dentro dos terreiros de candomblé. E aí eu estou falando do candomblé, mas o candomblé está inserido num âmbito muito maior, que são as comunidades tradicionais de matriz africana e indígena. E aí eu preciso também, para a gente começar a falar dessa aula, falar que... Por que eu estou usando comunidades tradicionais de matriz africana? Porque, recentemente, o povo de terreiro, que engloba várias tradições, tem lutado por se entender enquanto comunidade e não apenas como religião. Isso porque, principalmente depois do caso do STF, do julgamento sobre sacralização de animais ou não, a gente percebe que há uma fragilidade da nossa estrutura se for entendida apenas como religião. E é interessante a gente perceber também que muitos mais velhos dos terreiros às vezes não se entendem como o candomblé como religião, porque entendem que é um modo de viver. Então, por exemplo, Tala Monacô, que é um dos mais velhos do Tumba Junsara e do Tumbala Junsara, que é a família de candomblé da qual eu faço parte. Vou explicar isso também lá na frente. Famílias e... enfim. Se você perguntar religião, né, ele fala: não, candomblé não é religião, é modo de existir, modo de viver. Eu sou católico. E aí a gente volta para aquela questão da dupla pertença da aula passada, né? Que não existe necessariamente uma divisão muito clara entre aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso acreditar e como eu posso viver. Porque também é uma palavra da Makota Waldina, né, que ninguém está querendo se religar a nada. Nós já estamos conectados. É uma fala da Makota Waldina que me puxa, me pega para pensar assim: religião vem, né, do latim religar. E aí a comunidade tradicional, as comunidades tradicionais de matriz africana, elas têm se esforçado
nessa compreensão de se entender enquanto comunidade, porque comunidade ampara legalmente, em termos internacionais mesmo, da proteção das comunidades tradicionais, as nossas formas de existir, de se alimentar principalmente, porque é aí que pega, né? O debate no STF foi por aí, porque atacava diretamente uma forma nossa de existir, de viver, de se relacionar com a natureza, que pressupõe o abate animal. Então, enquanto o halal nunca é questionado, que é a forma como os islâmicos sacrificam e comem o animal, a mesma coisa para os povos judeus, né? Também há sacrifício e formas específicas de matar e se alimentar. Isso sempre é questionado em relação ao povo de matriz africana, e a gente começa a debater isso a partir de uma comunidade que se constitui em torno de território. As experiências das matrizes africanas nas Américas são diferentes, e o Brasil tem uma especificidade que encanta, por exemplo, cubanos, né? Quando os cubanos chegam aqui, eles percebem que a gente se estrutura em torno de um território, eles ficam maravilhados, porque a gente conseguiu criar um espaço, um território de culto. A maioria dos cultos em outros lugares das Américas, eles são feitos em casa, na casa dos parentes. Não existe um lugar, um território que conecte essa tradição. E aqui a gente conseguiu criar isso graças à matrilinearidade. A gente vai falar sobre isso um pouco lá na frente, dessas mulheres que fundaram o Candomblé. Então, mais uma vez, antes de começar, eu peço licença aos meus mais velhos, a Engila, principalmente falar desse assunto, a Exu, Bara, como falam também em Euefon. E queria perguntar aqui, alguém aqui é de matriz africana? Bença, Mukuyu, Kuzanjo, Motumbá, são palavras que a gente usa para se cumprimentar, para se reconhecer. Bom, vamos lá. Então, falei um pouco sobre como a gente se entende hoje como comunidade tradicional de matriz africana, e terreiro engloba muita coisa. O que é o terreiro? Terreiro pode ser terreiro de vários tipos, né? Os terreiros estão para além do Candomblé e da Umbanda. A gente tem práticas tradicionais de matriz africana que são muitas vezes desconhecidas, elas são diversas, elas estão conectadas de alguma forma, mas, por exemplo, a gente tem o terecô no Maranhão, a gente tem o jaré na Bahia, aí o jaré especificamente, para quem leu o Torturado, leram o Torturado, né? O Torturado vai falar muito do jaré. O jaré ali na parte da Chapada, o tambor de mira no Maranhão também, a Jurema no Pernambuco, o Xangô do Pernambuco, o culto de Egungun, que está muito ligado ao Candomblé, Queto, especialmente o Opofonjá de Salvador, por causa das famílias que fundaram o Egungun, partido do Opofonjá, mas é um culto muito específico e bem diferente do que é o Candomblé, e que acontece muito na ilha de Taparica. Acontece em outros lugares também, aqui em Brasília tem gente que vem de Taparica para fazer o culto de Egungun, mas enfim. E tem o Batuque no Rio Grande do Sul, que também é uma prática de religião de matriz africana, mas tem estruturas, especificidades diferentes do que é o Candomblé e que é a Umbanda. Candomblé e Umbanda são uma das religiões ou tradições de matriz africana que a gente encontra no Brasil. Então a gente percebe que está muito para além do que é o terreiro. Quando a gente fala terreiro, terreiro pode ser de várias coisas, né? Terreiro de terecô, de jaré, de tambor de mina, de candomblé, de umbanda. E essas comunidades se entendem enquanto comunidades tradicionais de matriz africana. A gente tem feito esse esforço, né? Tem um fórum que chama Fonson Potman, que é o fórum que tenta fazer e promover a alimentação saudável e pensar nas nossas práticas alimentares, na formação de cooperativas de produção, porque percebe-se que uma casa, um terreiro, por exemplo, um terreiro de candomblé, consome muito em termos de alimentação, né? É tudo feito por festa. E esse dinheiro está indo para a mão de outras pessoas e não da nossa comunidade.
Então, circula muito dinheiro para fora. Às vezes, pessoas que são de outras tradições religiosas estão ganhando com a circulação desse nosso dinheiro, e esse dinheiro não retorna para as nossas comunidades. Então, o fórum ele se estrutura nesse sentido de pensar que a gente pode criar nossos bodes, plantar nosso quiabo, nosso inhame e comercializar entre nós. E para isso foi criada enfim, é uma experiência interessante lá no Rio Grande do Sul, que está tentando expandir para o resto do Brasil. Foi criada uma moeda entre as comunidades tradicionais do Rio Grande do Sul, que se relacionam com cooperativas, e esse fórum está se expandindo para o resto do Brasil, para a gente tentar preservar as nossas práticas, mas aí pensando que são comunidades tradicionais, sejam de Umbanda, de Candomblé, de Batuque, de Egungun, e enfim, eu queria mostrar essa diversidade dessas religiões de matriz africana e indígena. Não dá para esquecer também que, por exemplo, a Jurema, o Candomblé de Angola, tem uma forte ligação com a tradição indígena, porque, por exemplo, no Candomblé de Angola, eu vou explicar um pouco sobre isso, essas diferenças entre os candomblés, né? Mas já falando um pouco, o Candomblé de Angola ele tem a especificidade de ser o primeiro a se relacionar com a terra, com os povos da terra. Como eu mostrei para vocês, né, os Angolas e os Bakongos são os primeiros a chegar nessa terra. E como eles tinham essa prática e percepção de assimilação, de inclusão das ancestralidades, a primeira coisa que eles fazem é incluir o ancestral da terra. É perceber que, é importante. Nesse sentido, o culto de caboclo dentro do Candomblé de Angola, ele é tratado como são ancestrais divinizados, esses ancestrais da terra, que chegaram primeiro e abriram caminho para a formação dessas comunidades afro-indígenas. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco, a gente vai ver também 2 documentários curtos para pensar e dialogar sobre terreiro, espacialidade e Exu, Bara, que é principalmente essa divindade que é a divindade posta como oposição ao cristianismo. A gente vai refletir um pouco sobre isso. Essa foto aqui é do Pierre Verger, que eu também vou falar bastante. Ele foi um fotógrafo antropólogo francês que veio para o Brasil na década de 50, e junto com o Verger e o Bastide fizeram vários estudos na Bahia, mas focando principalmente nos povos de tradição iorubana e Euefon. Essa foto é do Manuel Falefá, que foi uma importante liderança nos anos 50, fundou um dos terreiros de tradição Jeje na Bahia. É uma foto bem bonita, eu queria trazer para vocês para a gente começar esse diálogo. Então, como eu falei, é um espaço lembrando lá do que seria a unidade africana e por que esses territórios se constituem como territórios africanos no Brasil, né? São espaços que cultuam a ancestralidade e a matrilinearidade em sua maioria, né? A ordem é dada por matrilinearidade. A gente vai ver isso daqui a pouco, os terreiros de Candomblé eles surgem com essa estrutura num culto iniciático, que é o culto da Boa Morte. A gente vai falar daqui a pouco, mas antes bora ver esse documentário, só para a gente explorar um pouco do que é essa divindade. Apesar das pessoas acharem que é um peixe de circo. Eu gosto muito desse documentário, A Boca do Mundo, porque traz percepção das pessoas na rua, das pessoas, das mães de santo, pais de santo, sobre o que é Exu no Candomblé, o que é essa divindade, o que essa divindade representa, e eu estou trazendo justamente porque é um material bom para se dialogar em sala de aula, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente faz, que a gente
quando a gente propõe esses temas, né, e fala de Exu, o povo já se arrepia, né? Já uma vez eu tentei propor uma comparação entre divindades iorubanas e divindades gregas. Pra quê? Foi, não vou fazer o trabalho, não sei o que. Uai, tudo bem, vai ficar sem ponto, tá tudo certo, mas o trabalho tá posto. Se eu colocasse divindades nórdicas e divindades gregas, tava tudo certo. Colocar Thor e Zeus, tá tudo certo. São comparações. Agora, se eu colocar Xangô, meu Deus do céu, aí já é. Enfim, comprei a briga junto com a direção, falei, olha, tem alguns pais reclamando, alguns pais vão reclamar, mas eu tô trabalhando de forma cética aqui, eu não tô... Primeiro que eu não quero pregar para ninguém, gente, essa coisa é um tabu. Dentro do candomblé é um tabu você ficar pregando, convertendo, não é uma religião de conversão. Justamente porque na concepção não é de religião, é de modo de existir. Né? A outra fala da Macota Valdina que é importante a gente ressaltar não se escolhe ir para o candomblé, se é escolhido. Não tem essa coisa de quero escolher ficar aqui, né? Tudo que é dado pelo oráculo de Búzios. E a Macota Valdina, quando ela traz essa fala, ela é justamente para falar, olha, a gente não tem essa pretensão de ficar chamando todo mundo, vamos conhecer. Não existe isso, assim, é um tabu, inclusive, né, da nossa tradição ficar convidando pessoas. Mas vamos lá, vamos assistir um pouco desse documentário e debater ele daqui a pouco. Agora, se eu fosse dizer que Exu sou eu com 78 anos, e nasci em 1931, em uma encruzilhada, ao meio-dia, em uma terça-feira, da fome, porque minha mãe foi pescar em um rio, que não tinha o que comer, e ali dentro a bolsa de água quebrou a bolsa, e aí eu comecei a nascer. Ela saiu prendendo as pernas, fez uma revolução no lugar, que todo mundo do Carmo está parindo, que é isso. Uma senhora africana, descendente de Tapa, veio correndo com vários trapos para me aparar. Então, já nasci. Então, eu sou Exu. Ele é para mirere, Exuona, que o aú, Exuona, mochirelode, ele é para mirere, Exuona, que o aú.
Onã é caminho, Onã é estrada, contexto, tá vendo? Deus, Senhor das ruas, no teu lado de fora, aquele que está do lado de fora. É o trabalho dele, ele fica sempre ali, a festa está acontecendo aqui dentro, mas ele está lá, do lado de fora. Olha, aqui nós estamos indo no caminho da encruzilhada, né? Estamos indo no palco da vida, né? É na encruzilhada que tudo começa, né? O buraco do mundo. Você tem várias opções de caminho, mas o centro é o caminho também. Por isso que a gente costuma fazer as oferendas para Exu nas encruzilhadas, é justamente por conta do caminho e por ser um ponto neutro, né? Olha que interessante. A gente pode estar pedindo a Exu que nos dê também várias opções, né? E que nos dê sabedoria de sair desse ponto neutro e escolher o caminho certo. Como muitos acham aí, não existe ferreiro de Ogum, viu, gente? Ferreiro de Ogum seria o próprio Ogum. Eu sou um filho de Oxóssi. Você não quer pegar sua arma, meu filho? Só porque falta isso.
Abençoado, meu senhor. Exu para mim é o mensageiro, é o dom da sexualidade, na minha concepção. Que muita gente aí confunde com o diabo, né? O demônio aí das outras crenças, erradamente. Mas ele não é essa coisa tão brava, tal coisa que muita pessoa pensa. Exu Omumi, Exu Aburumi, Exu é Ocomi, meu homem, Ocurimi, meu homem, meu marido. Mas em dado momento foi preciso que nós disséssemos que Exu também simbolizava o mal ou o próprio demônio, porque era uma forma também de nós nos preservarmos contra os abusos, né? Da senzala, do chicote, pudesse fazer com que o feitor tivesse medo da magia de Exu, do poder de Exu. Então, se em dado momento Exu era o mal, Exu poderia também nos proteger contra o mal do outro. Ferinha, é isso que vocês estão vendo aí. Tranquilidade total, certo? Pessoal para ir para cá, tranquilidade total. Isso aqui é o cartão de visita, a entrada da Baixada, São João de Meriti. Essa é a feirinha da Pavuna, né? Eu gosto muito de viver na noite, na malandragem, e aí a gente vê que tá faltando um homem com esse jeito assim, né? A gente vê que o senhor é um Eu sou do Zé Pimenta, né? A gente vê que o senhor é malandro e trabalhador. Eu só trabalho aí, trabalho há 30 anos aqui, certo? Venho correndo nessa rotina aí e espero que tenha êxito e sucesso aí no filme que vocês vão fazer. Para mim é uma satisfação até aparecer aí junto com essa rapaziada e com essa força. Felicidade, hein, rapaziada? Felicidade mesmo. Vamos junto. Vamos junto, compadre. Viva Deus, viva João. Vamos junto. Laruixo, Cobá Laruixo, Mojubá, Mojubacã, Mojubá, Mojubaqueçã, Exu Cocorotombi, Exu Cocorobijá, Laruixo. Nós vamos construir um Exu que é muito associado à comunicação, à fala, às relações, o mercado, a troca, o câmbio. $8,60.
todinha a gente oferece para Exu, né? Apesar das pessoas acharem que é um peixe de segunda categoria, mas ele é muito apreciado, né, por Exu. Eu gosto de tomar uma cachaça, né? Ó, isso aqui aí, ó. Quando a coisa melhorar, Exu vai deixar a gente comer um desse assado na palha de bananeira. Eu vou dar uma caminhada, fazer esse quadrado aqui uma vez e a outra eu vou um pouco mais de zigue-zague. E nesse zigue-zague, né, aquela sacanagem, você tenta não fazer com o zigue-zague uma dificuldade. E sim justamente uma composição, né, uma coisa tranquila. Beleza, quando você quiser aí, apertar uma posição legal, eu vou caminhando. Pode ir. Tá filmando já. Pronto. Vira aqui pra mim falar. Mercadão de Madureira tem Estive a seu centro do Mercadão de Madureira, onde se encontram pessoas de todos os credos, todas as raças, todas as cores, e vem aqui para comprar de tudo para Exu. Desde o bicho de pena ao bicho de 4 patas e adereços ligados a Exu. Ele é brincalhão. Uma das coisas que eu acho que Exu mais adora é brincar com as pessoas, experimentar o limite da pessoa. Ele pode fazer você agora ter uma decepção e daqui a 20 minutos depois você tem uma grande alegria. É uma artimanha dele. Exu, quando coloca a gente nessas dúvidas, nessa incerteza, é porque nada é o que parece. Cada um vai ver de uma forma. Quem é de Ogum aí? Quem que é o Ogum aí? Xangô. E quem é que é o Ogum? É, Deus caminhos. Xangô, Oxalá, Ogum, Iemanjá, Olu e Xangô. Vocês vão fazer um trabalho com o emprego de ouro claro. Vocês vão ganhar dinheiro. Até agora nada, né? Muito pouco. Muito pouco. Vocês também estão com algum livro? Xumaré respondendo com ter muita alegria. Vou mexer as pombagiras aí. Eita, quem tem seus maridos tem que segurar. Os negão bonito desse. Tá, o trabalho de vocês aqui tá dando caminho aberto por algum, gente. Eu não sei quem é de um. Ah, mas a coisa vai caminhar, vocês vão ganhar muito dinheiro. Esse trabalho de vocês vai viajar para fora. Vocês vão conseguir, como é que se diz, emendar os pedaços, fazer filme. Agora, cuidado simplesmente com as traições. Tudo a contrato, documento assinado. Tá bom? Que eu vi o governo também investindo em vocês, tá? Quem sabe a Petrobras aí não ampare vocês, não abrace. Que o trabalho de vocês está sendo bom. Isso, o senhor, ele tinha essa coisa de querer fazer isso e estava amarrado. E agora que começou a sair isso para fora. Tá bom?
Então aqui dá um caminho aberto, vão ter outra ligação com os outras seitas, não é só o Candomblé que vocês vão conhecer, mas vão conhecer as outras religiões que estão dentro do nosso país, dentro do Brasil, né? Que une isso tudo, que faz essa energia. Exu, ele vai se ressignificar no Brasil, ele é uma divindade afro-brasileira também. Exu, ele não pode ser entendido somente dentro de uma cosmovisão africana. Ele é uma divindade que é tão próximo do homem. Esse homem é ressignificado aqui por conta das condições políticas, históricas do Brasil na época da escravidão, que Exu também se ressignifica, ele toma outras identidades. Eu até fico bastante satisfeito com isso, de Exu poder ser visto de várias formas, de como nós, negros hoje, afro-brasileiros ou afrodescendentes, concebemos esse Exu dinâmico, diverso, plural, e distintamente de Exu da divindade da Umbanda. Então, quando alguém busca esse Exu, que é um Exu Elembará, o Senhor da Força, Exu Nubariju, aquele que é a boca do mundo, aquele que se comunica, ele também é o Exu que está muito próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é a divindade que está mais próxima do homem. Exu está no botequim porque o botequim é um local de liberdade, né? Um local de criação com álcool, né? Quando você está relaxado, o álcool faz relaxar. Você tem um poder criativo maior, né? Tirando suas proporções, claro que tudo demais é sobra, né? Álcool é prejudicial, em excesso como tudo é prejudicial, mas é um elemento de Exu. E o lugar que se encontra o álcool, se encontra pessoas felizes, mesmo que alguns achem que é imbecilidade, que é borracha por ser, mas tem uma ligação mais, tem uma explicação mais profunda, né? O álcool faz parte, qualquer combustível, né? Não é só o álcool, qualquer combustível que gere fogo, né? Ou que gere um trabalho, isso pertence a Exu, né? O motor pertence a algum, mas o combustível que movimenta o motor é de Exu. Dentro de um pensamento judaico-cristão do que é bom, do que é ruim, dessa visão ocidental. Exu não, Exu é o todo. Exu é a pluralidade. É o que mais me emociona na minha vida. Fala disso. Exu é meu riso, é minha lágrima, é minha insônia. É tudo que eu trabalhei. É tudo que eu adquiri, as amizades que eu tenho, tudo. Exu que dá comida para minha família, entendeu? Não é simplesmente uma coisa de magia, entendeu? É quando você vê que você está forte, com a barriga cheia, que o orixá deu comida. Quando minha mãe tinha uma oferenda para fazer para Exu, a gente tinha um ovoinho, agradecia, porque sabia que a gente ia compartilhar com Exu aquela comida. E ali era a hora que a gente tinha carne. E geralmente não tinha no prato. Então, quer dizer, a gente chamava Exu de voinho, né? Isso é uma utilidade muito grande para uma criança conceber uma porra dessa. Mas nós fomos criados, eu digo assim todo dia, ó, bata no peito e diga que vive do santo. Porque nós vivemos para a natureza.
Tá entendendo? E as pessoas não têm mais orgulho de dizer que a cultura dela pode sustentar ela sim. As pessoas nunca tenham vergonha de botar um torso na cabeça, trazer seu guelê na cabeça, botar as suas contas, os seus iãs, seus elequés, ir pra rua, de dizer: eu sou do candomblé, eu pertenço das religiões, dos orixás. Porque o dia que eu pensar em negar essa minha verdadeira identidade, eu prefiro que Iemanjá e Exu me levem. Bom, o documentário então vai mostrar um pouco, mas principalmente Mãe Beata, né, de Iemanjá, que é uma senhora que nasceu em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, em 1931 e faleceu há pouco tempo atrás, em 2017. Uma das grandes lideranças que a gente teve no culto de tradição iorubana. Queria que vocês pudessem falar um pouco agora, assim, da percepção de vocês sobre o documentário, sobre Exu, sobre o que foi falado, e aí depois a gente vai para as especificidades aqui da nossa palestra sobre Candomblé e Umbanda. Vocês querem compartilhar? Eu queria fazer algumas perguntas a título de começar, né? Durante o carnaval agora foi feita a apresentação, né? Foi todo o carnaval todo voltado, né, para as religiões matrizes africanas. E eu já tinha uma dúvida que o carnaval me apresentou de novo essa dúvida. Sendo um espírito, uma entidade, uma divindade espírita, que tem alguns milhares de anos que nos antecedem, e o Zé Pilintra foi dito no carnaval, eu já tinha essa dúvida, que é uma entidade brasileira, né, que veio, que se inspira no comportamento social da malandragem, do pilantra no Rio de Janeiro, né? Como é que se dá isso, essa identificação do pilantra urbano do Rio de Janeiro, carioca,
e a entidade Zé Pequeno? Essa é uma pergunta. Outra pergunta que eu sempre tive vontade de saber é como é que é a atuação da entidade Tranca-Rua. Eu estou fazendo essas perguntas porque assim, a minha formação religiosa ela é muito diversa, né? Se vocês me permitirem. A minha mãe, ela começou a frequentar o Vale do Amanhecer em 1970. Em janeiro falou que ela tinha que montar o terreiro dela, junto com meu pai. Mas meu pai teve a ideia de ganhar dinheiro, minha mãe não. Minha mãe seguiu aquela máxima, né? Dar de graça que receber de graça. E ela incorporava essas entidades. Eu era garoto, tentava entender o trejeito, tentava entender o tom de voz, né? Depois, como garoto, eu fui frequentar a igreja católica. Veja, minha mãe umbandista, com um terreiro dentro de casa, como você falou, e eu fui frequentar a igreja católica. Lá eu via todo o procedimento, aprendi lá muitas coisas. Isso até os 10, 11 anos, porque o centro da minha mãe foi fechado. As rixas entre minha mãe e meu pai se acentuaram muito forte, né? Aí eu fui frequentar a igreja católica. Depois da igreja católica, como era mais perto da minha casa por uma questão de segurança, eu fui frequentar a igreja evangélica, né? E aí eu fiquei... E aí, nessa busca de aprendizado, já maior, um pouco maior, com 13, 14 anos, eu fui frequentar o centro espírita kardecista, né? Veja. E me casei com uma kardecista que está aqui lá. Mas entender o poder do Exu, do Zé Pequeno e o Tranca-Rua, que são os mais conhecidos, e a gente vê na televisão, apresenta, falei ontem, né, a Band apresenta eles como entidades do mal, né? Como é que é isso? Como é que o Zé Pequeno, uma entidade ancestral de milhares de anos, se incorpora e vai bem no comportamento social do carioca, e o Tranca-Rua, como é que funciona? Ele tranca a rua mesmo? Tranca também. Só para concluir, um dos meus melhores amigos, ele é de Candomblé, o pai Ricardo, lá de São Paulo. Ah, conheço. Ele teve o terreiro, teve aquele dia que eu passei mal, né? Conheço, Ricardo Derrubagem. O cara que está, né? Aqui vem Jesus e quebra o terreiro dele lá no Rio de Janeiro. Não passa por que porra de Jesus quebra esse respeito. Eu tenho uma formação religiosa diversa também. Até os meus 16 anos estava indo para o seminário da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Minha família... porque minha família, nos anos 80 no Brasil, teve uma conversão em massa da família. Todo mundo era da Umbanda, da Quimbanda, meu avô era um pessoal do interior de Minas Gerais. E aí nos anos 80, final dos anos 80, que é quando eu nasci, a minha avó se converteu, virou evangélica, então eu já nasci na família evangélica. E aí, enfim, quis ir pro seminário, meu pai falou, meu pai é evangélico, historiador também, e aí ele, você tá maluco? Você vai fazer faculdade? Que coisa de seminário, vai virar pastor não, pastor sério passa necessidade. Aí eu fui fazer faculdade e, enfim, aí fui conhecer outras coisas, mas hoje a relação é uma relação tranquila, assim, diferente de várias outras relações de colegas, irmãos de santo que eu vejo que tiveram que romper com a família para se entender nessa existência enquanto candomblessista. E aí eu vou responder a sua pergunta falando de Exu, uma divindade que de fato é milenar, e aí por isso que o documentário vai falar Exu no candomblé. E aí a gente parte da primeira diferenciação entre candomblé e umbanda. São religiões de matriz africana,
E o candomblé, ele tem uma concepção de que a energia ancestral está presente desde sempre do nascimento com aquela pessoa. Então é como se fosse Exu no candomblé, ele é literalmente o próprio corpo. Exu Bara. Bara é corpo, né? Ele é a divindade que dá sentido ao corpo. E ele é divindade. E aí tem a primeira diferença que a gente pensa: divindade e entidade, né? O candomblé pensa e cultua as divindades, que são energias e caminhos existentes no universo. Então Exu é o corpo, é o caminho, é o mercado, é a fala. Ogum é o ferro, é a forja, a tecnologia. E essas são forças que estão para além do humano. E a Umbanda tem uma relação de culto com o ancestral, que é a entidade. Então o Zé Pilintra, por exemplo, o malandro, que é cultuado dentro do culto de Exu na Umbanda, traz essa energia, esse caminho da comunicação, do mercado, da troca, da negociação, né? Tem um ponto de malandro que eu gosto muito, que é trabalhar para quê? Se eu trabalhar eu vou morrer. Esse ponto ele fala muito sobre uma situação histórica do Brasil pós-abolição, em que o negro, se ele trabalhasse ele morreria, se ele não trabalhasse ele morreria. A polícia ia pegar de qualquer jeito. E a malandragem interpreta justamente: olha, eu vou trabalhar para quê? Se eu trabalhar eu vou morrer também. A subversão em relação ao Estado, que naquele momento, início do século XX, está criminalizando toda aquela existência, aquela forma de existir que é africana no Brasil. Bom, e aí eu acho que eu respondi, né, nesse sentido. Seria, né, o Zé Pilintra, o Tranca-Rua da Umbanda também, é um Exu de Umbanda, que foram espíritos que tiveram experiências terrenas e incorporam os médiuns em terreiros de Umbanda, ou terreiros que tem Umbanda e Candomblé, porque isso acontece, isso é comum. Essas duas religiões também conversam bastante, né? Porque justamente não são religiões, nesse sentido, não são religiões, são modos de existir. Tá tudo bem, então, coexistir com outros tipos de crença. Só que o candomblé tem o Exu no candomblé, e todas as divindades no candomblé, elas são divindades, elas são emanentes. Então estão aí enquanto energia da natureza, enquanto força de existência. Então Oxum é a água, Iemanjá é a água do mar, e enfim, são divindades. E aí, diferente da Umbanda, a Umbanda é um culto aos ancestrais, aqueles que já foram incorporados, são espíritos que incorporaram. E aí na Umbanda tem essa divisão das linhas, enfim. Não sei se eu respondi sua pergunta. E aí, ali, deixa só ele lá atrás, que aí depois... É rápido, são dois pontos. Primeiro, te agradecer, né, pelos encontros de ontem e de hoje. Ontem você falou uma coisa que é muito impactante para quem trabalha com pesquisa, né? Que os conceitos não dão conta das experiências. E hoje você trouxe essa questão, né, do olhar para o candomblé não só como uma religião, mas um modo de existência, né? E o que a gente aprende pelo olhar eurocêntrico do candomblé é que é uma religião, e aí se divide o que é festa, o que é sagrado, o que é profano, né? E a própria matriz africana e afro-brasileira, ela quebra com esses dialogismos, né, com essas diferenças. E uma coisa que eu queria perguntar para você, como é que você vê sobre o documentário, é que no final eles dizem que eles fizeram uma contraproposta, né? Eles fizeram oficinas, né, para o pessoal, para as pessoas dos terreiros de audiovisual. E eu estou muito discutindo como é que artistas chegam nos terreiros ou chegam nas práticas culturais brasileiras, afro-brasileiras, e que negociação é essa que se dá, porque a gente vê muito uma prática de apropriação cultural, né, ao invés de uma real troca. Então eu queria ouvir você, como é que você vê isso? Você já pode fazer também, que aí eu às vezes já respondo as duas. Estou criminalizando um pouco e diabolizando também a unidade desse povo, diabolizando essa estrutura
essa engenharia de diabolizar, ela é bem engendada pelos europeus. Eles ferem que ele é para negativar não só a atividade, mas também o povo inteiro, essa representação de Exu. Eu gostaria de ver sua visão sobre essa estrutura de diabolizar Exu e, consequentemente, toda uma estrutura sagrada do povo. Beleza, vou responder aí as duas. Bom, primeiro, eu gosto desse documentário justamente por isso, porque ele deu retorno. Pessoas fizeram oficinas de audiovisual, pessoas de Candomblé fizeram oficina de audiovisual, e não foi necessariamente só lá chegar, extrair e vender, né? Então, eu acho que é uma crítica a ser feita dentro de todas as produções audiovisuais, artísticas, que chegam nos nossos espaços e produzem e ganham a partir daquilo. Qual que é o retorno que a comunidade vai ter com aquilo? Acho que é uma preocupação ética justa e válida. E nesse ponto, né, não é uma só apropriação, é expropriação, porque você tira o valor cultural do lugar e não devolve, não retorna, né? Enfim, e toma aquilo como produção sua. E é uma coisa que o bispo, vou voltar no mestre bispo de novo, ele fala que é interessante, né? Os pesquisadores, cientistas sociais, historiadores, antropólogos chegam no quilombo e eles não sabem nada sobre quilombo. Eles vão lá perguntar para os quilombolas o que é um quilombo, como é que se vive no quilombo, voltam para suas universidades, escrevem sobre aquilo e depois no final eles recebem um título de que eles sabem sobre quilombo, de que eles são as autoridades sobre o quilombo e os quilombolas são objeto de pesquisa. Então os papéis se invertem, aqueles que são os produtores de conhecimento do quilombola se tornam objeto e não os produtores desse conhecimento. É um exercício, assim, pensar nos terreiros como produções de conhecimento e filosofia também, né? E que existe essa facilidade de cair nesse erro de transformar o terreiro como objeto de pesquisa e não como o produtor desse processo de conhecimento. Em termos de demonização, é interessante porque a gente vê no documentário também uma parte que tem um senhor que fala foi necessário em determinado momento se apropriar disso, falar, bom, se vocês estão dizendo que é mesmo, porque e aí eu penso numa frase de um livro chamado O Vendido, que é uma frase que me impacta muito. Eu esqueci o nome do autor, mas eu lembro o nome do livro, O Vendido, que uma pessoa negra só se sente inocente quando ele de fato é realmente culpado, porque aí ele se livra da dissonância cognitiva de ser negro e inocente, porque o negro sempre é culpado. Então, esse exercício de falar assim, é Exu, tudo bem que Exu é o diabo. Eu vejo esse movimento que também parte, em certo sentido, de combater, enfrentar um cristianismo que trabalha na culpa. E assumir isso, de certo sentido, é falar, olha, essa culpa cristã não me serve. Se você quer chamar de diabo, chame. Se você quer chamar de qualquer outra coisa, chame. Para mim, enfim. Mas, hoje em dia, é importante a gente ressaltar, e agora eu estou falando do meu ponto de vista enquanto